Bom dia, galera. Vamos iniciar aqui mais uma correção. A atividade foi da página aqui, ó, 48 a 51 do módulo de vocês. Vamos lá? A primeira questão, a gente tinha um exemplo aqui, que era como se fosse um anúnciozinho, né, de chocolates e a porcentagem de calorias que esses chocolates teriam, né, a cada 100 gramas. Então, a letra A pergunta, um chocolate branco de 300 gramas, qual seria a caloria dele? Se um chocolate, né, de 100 gramas vai ter 545 calorias, então 300 gramas vai ser 3 vezes maior. Então, a gente vai pegar a caloria dele, vai multiplicar por 3 e encontrar esse valor aqui de 1.635. A letra B, eu quero saber quanto há de caloria em um chocolate meio amargo de 150 gramas. Então, 150 gramas vai ser uma barra mais uma metade de barra, né? Que é isso aqui. Então, eu vou fazer essa divisão primeiro, vai ficar 250 mais 500. Então, uma barra de 150 gramas terá 750 calorias. Na letra C, eu quero saber, né? Uma barra de chocolate meio amargo tem, para que ela tenha apenas 100 calorias, quantas gramas ela tem que ter? Então, para ter 100 calorias, ela tem que ter 20 gramas. Por quê? Eu vou pegar aqui, ó, fazer a análise. Se 100 gramas eu tenho 500 calorias, né? Eu tenho 5 vezes a mais a quantidade da barra. Então, eu vou pegar esse 100 aqui e vou dividir por 5, né? Que é o total aqui de 5 vezes maior. E eu encontro um total de 20 gramas. A letra D é parecida com a letra C. Então, se em 100 gramas eu tenho 515 calorias, para eu saber em 20 gramas quantas calorias eu tenho, eu pego o 515 e multiplico, ou melhor, divido por 5. E eu vou encontrar aqui, ó, 103 calorias. Na questão 2, né, dentro dos algarismos de duas dezenas, né, um algarismo de dezena, na verdade, a gente quer saber qual é que a dezena é o dobro da unidade, né? Contando ali de 10 até 99, quais são esses números ali? Que o primeiro é o dobro do segundo. Então, os números são 21, 42, 63 e 84. 2 é o dobro de 1, 4 é o dobro de 2, 6 é o dobro de 3 e 8 é o dobro de 4. A terceira questão, a gente tinha que comparar a tabela aqui com as expressões, né? A primeira expressão está desse lado, a segunda expressão está desse. Então, a gente precisa resolver cada uma e comparar os resultados. Se é igual, maior ou menor. Então, o primeiro resultado aqui, resolvendo a expressão, eu encontrei 6. Então, 6 dos dois lados, isso é igual. Esse quadrante aqui que está de vermelho é o que vocês vão responder no livro de vocês, tá? As segundas expressões aqui resolvendo. Uma eu encontrei 8, a outra eu encontrei 9. 9 é maior do que 8, então o sinal aqui, ó, de maior que. A terceira expressão, 3 e 83. 3 é menor do que 83, então o sinal aqui é de menor que. Lembrando que dentro da expressão numérica, de acordo com aquela videoaula que a gente estudou, né, alguns dias atrás, a gente tem que respeitar a ordem das operações. Primeiro, multiplicação ou divisão na ordem que elas aparecerem, depois adição e subtração. Ainda temos que lembrar também que resolver o que está dentro do parêntese primeiro, depois resolver o que está fora. Beleza? Quarta questão. A quarta questão é a questão de divisão, né? Para a gente revisar um pouquinho do conceito de divisão. Então, eu peguei um número aqui, 3.488, dividido por 32. Primeiro, eu peguei o 34 para dividir por 32. Deu 1, né? Porque 32 vezes 1 dá 31, ou dá 32, desculpa. Para 34 falta 2. E aí eu vou descer o 8 aqui, ó. Eu vou ficar com 28. 28, ele é menor do que 32, então eu coloco 0 no quociente e desço o próximo 8. Eu fiquei com 288. O número que multiplicado por 32, que dá 288, é 9. Então, a divisão de 3.488 por 32 é igual a 109. 7.548. Peguei 75 aqui, ó. 37 dividido por 2, vezes 2 aqui, vai dar 74, né? 74 para 75, 1. Aqui. Vou descer o 4, então eu fiquei com 14. 14 é menor do que 37. 0 no quociente, desço 8. 148 dividido por 37
dá 4, porque 37 vezes 4 é 148. Por fim, aqui na letra C, 1782, né? 1782 dividido por 198 dá 9, né? E deixando aqui o resto zero. As multiplicações, ainda na questão 4, eu tenho a letra D com o resultado de 29.346, a letra E 210.234 e a letra F 40.584 de resultado. A quinta questão era para determinar quantas páginas tinha um livro em que o número 1 aparece 160 vezes. Então, a gente precisa contar essas páginas que aparece o número 1. Então, vamos lá. A primeira página aqui, ó, vai aparecer uma vez. Depois, ele vai aparecer mais 11 vezes. Depois, ele vai aparecer mais 8 vezes. Depois, mais 120 vezes. E mais 20 vezes. Somando tudo isso aqui, a gente tem 291 páginas. Sexta questão. É um probleminha ali, né? Que um rapaz ele tinha comprado alguns copos de água para vender e aí foi desfalcando esse estoque dele de água. E aí a gente precisava montar uma equação que representasse isso, né? Uma expressãozinha ali pequena. A gente tem aqui 35 mais 178 menos 120 mais 152. Então, a gente começa pela quantidade de copos que sobraram, depois devemos somar o que foi retirado e subtrair o que foi comprado. Então, a expressão é essa aqui, e fazendo esse cálculo aqui, respeitando a ordem das operações, a gente encontra 245. Sétima questão. Tinha algumas alternativas ali, a gente tinha que dar as respostas dessas alternativas. O resultado dessa subtração é 207.044. A letra B, o dobro de 2.304 igual, né? É igual aqui. E o triplo é igual a 4.608 e 3.023 é o sucessor de 3.022. Somando eles dois, eu encontrei 7.631. O antecessor de 12.000 é 11.999. E o triplo de 3.044 é 9.132. E fazendo essa subtração aqui, eu encontro 2.867. 4 dezenas de milhar é 40.000 e o antecessor de 49, de 40 é 39. Então, a gente tem aqui 40.000 vezes 39. Isso a gente tem um total de 1.560.000. Vamos lá. A oitava questão é para analisar a quantidade de vagas em um certo shopping. E aí a questão me dá, né? 4 fileiras com 6 vagas. Eu tenho 24 vagas, né? 2 fileiras com 7 vagas, 14 vagas. 9 fileiras com 8 vagas, 72 vagas. Total por andar. Então, eu vou somar 24 mais 14 mais 72, 110 vagas. E aí, agora eu tenho 5 andares. Então, eu vou pegar esse total aqui e vou multiplicar por 5. Né? 110 vezes 5, eu tenho 550 vagas nesse estacionamento. Nona questão. A nona questão é para analisar dois gráficos aqui, né, que o livro disponibilizou. Então, a letra A é a pergunta sobre o nome do gráfico, né, que é quanto tempo o lixo leva para se decompor. A letra B é para analisar as duas partes do gráfico, né, a primeira e a segunda parte. A quantidade de tempo, ou seja, o intervalo que elas tratam. A primeira parte aqui do gráfico é de 50 em 50 anos. A segunda parte é de 1 em 1 ano. Na letra C, a resposta é 2 anos a mais, né? Que a lata de aço vai demorar para se decompor do que o isopor. Na letra D, a pergunta é sobre quanto tempo, né, o vidro ali ele leva para se decompor, né? O gráfico apresenta para a gente que é um tempo indeterminado. Ou seja, ele não tem um prazo fixo ou um tempo certo ali que vá se decompor na natureza. A letra E, o tempo da decomposição da fralda descartável é o triplo de qual material da tampa de garrafa, porque a fralda descartável ela leva, né, 450 anos
para se decompor. E a tampinha de garrafa, 150, né? 150 é 3 vezes a mais, né? Ali, o 450 é 3 vezes a mais do que 150. O tempo de decomposição dos pneus equivale quantas vezes o tempo que o plástico demora para se decompor. Ou seja, 6 vezes. O pneu ele leva 600 anos para se decompor e o plástico ali ele leva 100. Então, ele leva 6 vezes a mais de tempo para se decompor. E, por fim, a nossa última questão, a gente tinha que analisar aqui uma situação, um problema em que uma mãe comprou ali algumas coisas para os seus filhos, né? Ela comprou, na letra A, a gente precisa escrever essa expressão. 4 vezes 160, né, que foram os tênis. 2 vezes 82, os moletons. E aí ela pagou R$200 e o resultado disso foi dividido em 4 vezes, né? Aqui é a resposta da letra A. A letra B, a gente tinha que resolver essa equaçãozinha aqui, essa expressão, para poder encontrar o resultado das parcelas. Quanto é que ela ia pagar em cada parcela. Então, resolvendo aqui dentro do parêntese, eu fiquei com 604 dividido por 4. E aí, cada parcela que essa mãe vai pagar é de R$151. E na letra C, era uma questão pessoal, para vocês montarem uma equação, uma expressão, né, diferente, sendo que a quantidade poderia ser a mesma ali de tênis e de moletom, porém teria que ser dividido em 5 vezes. Então, como é que eu vou escrever essa expressão de um modo geral aqui? Eu vou chamar T de tênis e M de moletom e o E aqui é da entrada. Então, eu tenho 4 vezes os tênis, mais 2 vezes o valor do moletom aqui, menos a entrada de um valor que vocês queiram e dividido por 5. Por exemplo, eu poderia colocar aqui 4 vezes 200, mais 2 vezes 130, menos 100 dividido por 5. E aí, você pode resolver, né, esse exemplo e colocar a resposta. Por que não tem nenhum cálculo aqui nessa questão? Porque essa questão ela é pessoal. Cada um vai fazer diferente. Não precisa necessariamente vocês fazerem com o mesmo valor que eu. Então, por isso que no lugar dos números aqui, eu substituí por letras, ó. Aqui é onde vocês vão colocar os números que vocês desejarem, ok? Então, chegou ao fim aqui a nossa correção. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do novo formato do vídeo. Beleza? E um abraço a todos e até a próxima.